Rogério, deixa eu só comentar uma coisinha aqui que a Laura falou, né? Sabe que na Segunda Guerra, Rogério, quer dizer, na guerra entre a China e o Japão, morreram 25 milhões de chineses. É chamado Holocausto Asiático, né? Morreu muito. Então, eu quero se referiu sobre a humilhação, que eles chamam de o século da humilhação, né? Que foram 100 anos de humilhação, que os chineses foram dominados pelo Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, todo mundo ia tirar um pedaço da China. Eles foram muito humilhados. Mas vamos lá, Rogério. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. Eu queria saber o que você achou dessa manifestação aí dos bolsonaristas, 25 de fevereiro. Como é que você avaliou aquela palhaçada lá? Olha, Miguel, o Bolsonaro não tinha muita alternativa em relação ao que fazer, porque ele é um instrumento de um processo institucional em relação ao qual ele foi derrotado. Ele foi derrotado politicamente, ele foi derrotado juridicamente. E, principalmente, é um processo institucional que, de alguma forma, refunda o pacto republicano. Quando a gente tem o STF, o Congresso Nacional, e as instituições que vão ali garantir a alternância democrática nas eleições de 2022, o Bolsonaro já tinha perdido. Ele foi chamado a se submeter às instituições. Ele foi obrigado a reconhecer a necessidade dessa submissão. Ele tentou violar esse pacto no segundo turno, em especial, com a utilização da PRF e tudo aquilo que ele fez para desacreditar o processo. E essa derrota vai custar muito caro a ele. Já está custando. Então, essas manifestações do dia 25, elas me parecem que, em relação ao Bolsonaro, é o grito final, né, de um processo de derrota política, de derrota institucional, em relação a essa figura. Né? Eu não sei se vocês já comentaram isso aqui, Miguel. Eu não achei muito interessante que o chamamento às ruas fosse em torno do grito a prisão do Bolsonaro. Eu acho que as esquerdas não devem se manifestar pedindo prisão de ninguém. Né? É claro que a gente sabe que o Bolsonaro ele é um golpista, ele violou as regras básicas da convivência humana, ele foi responsável pelo genocídio de milhares de pessoas no Brasil durante a crise do Covid. Ele é responsável por cometer vários crimes, né, inclusive de tentativa de dissolução da ordem democrática, tentativa de golpe de Estado, e tudo isso a gente sabe. Agora, as esquerdas colocarem como pauta a prisão, eu já acho complicado. Né? Eu acho que qualquer outra pauta, responsabilização, justiça, né? Anistia não, como foi o grito lá no dia 1º de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes. Agora, pedir prisão, eu acho de uma mediocridade muito grande. Né? Eu fiquei meio chocado quando eu percebi que o chamamento era em relação a isso, porque a prisão quem tem que dar é o judiciário. A gente não pode politizar a prisão do Bolsonaro nesse sentido de que as ruas estão pedindo para que ele seja preso. Porque essa mesma coisa que aconteceu antes, quer dizer, as ruas pedindo para que o Lula fosse preso, as ruas pedindo para que a Dilma caísse. Tá? Então, a gente não pode transformar um processo que é institucional, que é um processo regulado pela Constituição, num processo de clamor das ruas. Porque o que é o clamor das ruas na história política ocidental? É a referência à ideia de que se governa com as ruas no sentido pejorativo. Né? As ruas pedindo vingança, as ruas pedindo sangue, as ruas pedindo a destruição do inimigo. Eu acho que não é esse o papel histórico das esquerdas no Brasil, nunca foi e não deve ser. Tá? Então, por isso que a gente deve fazer a diferença, que é uma diferença substantiva
entre as manifestações bolsonaristas, entre as manifestações como as que ocorreram no domingo, com as manifestações que as esquerdas devem realizar e que as esquerdas já realizaram. Né? Então, ali a gente vai ter um tipo de situação cultural, né? de uma concepção de mundo, de uma leitura de mundo completamente distinta daquela concepção de mundo que orienta a produção da vida democrática. Tá? Essas pessoas estão clamando por golpe, elas não reconhecem a eleição do Lula, elas acham que o Bolsonaro foi derrotado, foi vitorioso nas urnas. Né? Você tem um conjunto de percepções da realidade, que são percepções alteradas da realidade. Está se falando muito em dissonância cognitiva. Isso tem a ver com outras questões. A gente não pode simplesmente psicologizar o processo político. Eu acho que a existência dessas pessoas e a fragilidade emocional ou intelectual dessas pessoas diz muito mais sobre o sistema produtivo, sobre o sistema econômico, do que propriamente sobre uma questão psicológica em determinados setores da sociedade. Né? Essas pessoas que estão ali, elas estão numa posição, muitas vezes, de fragilidade econômica, de fragilidade pessoal, por conta de como o sistema capitalista se reproduz e produz a violência e a exploração, do que propriamente a gente dizendo a responsabilidade ou a culpa ou a origem da configuração dessas multidões tem a ver com a fragilidade intelectual e emocional dessas pessoas. Não. A fragilidade emocional e intelectual dessas pessoas é uma fragilidade que é a consequência de um processo produtivo, de um processo econômico que é de exploração, de violência, de vilipêndio da dignidade dessas pessoas. Né? E não só dessas pessoas que estão ali reverenciando o Bolsonaro e o bolsonarismo, mas também de uma boa parte dos brasileiros. Por isso que muitos têm dito, Miguel, que a solução para o fascismo no Brasil é uma solução econômica. Né? Reduzir a inflação, aumentar o emprego, aumentar a renda, aumentar a capacidade de compra. É claro que esse pacote econômico que é possível construir a partir da liderança do Lula, ele não é a saída exclusiva. Né? A Laura estava falando há pouco aqui da questão cultural, né? E eu acho isso muito relevante, né? Como a China culturalmente também criou mecanismos de superação, a gente também tem que pensar nisso. Esse investimento bilionário do governo na cultura deve se refletir, e aí eu concordo com a Laura, em um conjunto de iniciativas de produção de material sobre o Brasil, para o Brasil, sobre a história do Brasil, sobre a história do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, que revele o Brasil para os brasileiros. Quer dizer, nós não conhecemos de forma regular, de forma constante, a produção da nossa própria realidade histórica. Nós não conhecemos o Brasil, nós não conhecemos as lutas que o Brasil já passou, nós não conhecemos as batalhas que o povo brasileiro já encampou desde sempre, Miguel, desde que foi descoberto. Nós não conhecemos isso a fundo porque simplesmente nós não temos produção cultural, nós temos produção intelectual, mas não temos produção cultural que massifique esse tipo de informação. Né? Então, isso explica um pouco, por exemplo, mas não é uma explicação, obviamente, fundamental, mas é um pouco dos processos de aproximação que a gente vai tendo com essa realidade estranha, que é da dissonância cognitiva, das pessoas rezando para pneu, etc. A gente começa a entender porque o sujeito acha que é patriota batendo continência para a bandeira americana. Então, isso é muito grave. É uma dissociação em relação à nossa história. É uma dissociação em relação à nossa potência cultural, inclusive. Por isso que esse processo de fragilização da massa trabalhadora brasileira
pode ter como subproduto esse tipo de extremismo, como já aconteceu lá nos anos 30 com o Plínio Salgado e o movimento integralista. A gente tem um histórico de, inclusive, combate e vitória em relação aos fascismos que de vez em quando pululam por aqui. Né? E mais uma vez nós derrotamos de forma muito mais, vamos dizer assim, muito mais interessante, pelo menos nesse momento histórico, né, a sobrevida do fascismo no Brasil com as eleições de 2022, com o reforço institucional de 2022. Né? Eu acho importante que a mensagem das instituições, né, a gente viu, por exemplo, essa semana o Alexandre de Moraes falando sobre a necessidade de nós não baixarmos a guarda. Eu acho muito importante isso. Muito importante. Então, esses atores institucionais, essas lideranças, começando pelo presidente da República e pelo pessoal no judiciário, especialmente no TSE e no STF, eles têm a clara noção de que realmente não pode haver anistia, que não pode haver perdão, não pode haver contemporização, acordo com esse tipo de gente, com esse tipo de movimento, porque isso vai atingir diretamente as instituições. Né? E aí, passada essa fase, passado o processo de responsabilização do Bolsonaro, de todos os golpistas, sejam eles a ralé, né, o baixo clero, o alto clero, os políticos que têm mandatos, que não têm mandato, os generais que estão nativos, os generais que estão na reserva, a responsabilização, passada a responsabilização de todos, a gente tem que pensar, né, como é que a gente vai reforçar os mecanismos de garantia para que uma coisa dessa não aconteça de novo. Né? Então, resumindo, Miguel, eu acredito que essa passagem histórica e representada pelo regurgitar, né, do Bolsonaro nesse estertor aí de tentativa de conciliação é absolutamente pontual, não representa o movimento, ou seja, o fascismo, apesar de ter sido derrotado institucionalmente, ele ainda encontra um solo fértil para o seu desenvolvimento, que o nosso povo ainda está muito fragilizado. Né? E é bom que a gente frise, Miguel, que o judiciário ele tem colaborado para isso quando ele opera, por exemplo, fragilizando as garantias sociais, as garantias trabalhistas, os direitos do trabalhador brasileiro. Né? Então, essa fragilização de direitos, esse caminho que o judiciário encontrou para fazer um pacto com as elites econômicas, permitindo a ampliação e o aprofundamento da exploração da classe trabalhadora no Brasil, é um caminho extremamente perigoso, porque esse é o caminho que alimenta o fascismo. Esse é o caminho que alimenta o fascismo. Então, a gente tem que compreender isso. Por isso que eu acho que esse grito aí, esse chamamento para as manifestações das esquerdas, nas próximas semanas, não deveria ter sido prisão do Bolsonaro. Isso é muito medíocre, isso é muito pequeno, isso é muito limitado. Nós temos problemas muito maiores, né? Como exatamente a precarização do trabalho no Brasil, né? E a fortificação de pessoas que têm trabalhado para isso na política. Né? Então, a gente tem outras pautas importantes a serem levantadas, além da pauta geral, que foi a pauta que garantiu a volta da institucionalidade, que é a pauta pela não anistia, né? Para que não haja anistia. Então, eu acho que é isso. Muito bem. Concordo com você. Essa pauta prisão do Bolsonaro não é pauta para manifestação. Não é por aí. Na verdade, eu acho até que eu sou crítico a essa ideia de fazer uma manifestação como contraponto, de uma forma assim, reativa à manifestação bolsonarista. Manifestação não é uma coisa que você faz assim e cria. Eu já falei aqui ontem, os bolsonaristas tinham uma razão para fazer a manifestação. Razão deles, de maluco, mas tinham. Né? Porque depois da pesquisa, ficou bem mais fácil entender até o porquê que eles foram para lá.
88% acham que o Bolsonaro ganhou as eleições de 2022. Aliás, um ponto específico, Miguel, sobre essa pesquisa lá nas manifestações, que vale a pena comentar depois, talvez chamando outras pessoas para falar sobre isso, que é esse aparente protagonismo do Tarcísio como alternativa eleitoral. A gente tem que sempre lembrar, Miguel, que, né, essas manifestações foram em São Paulo com o apoio do governador de estado e certamente com uma quantidade extraordinária de gente que depende do governador para viver, funcionários comissionados, etc. Então, esse volume aí, eu acho que é uma amostragem altamente problemática em termos estatísticos, de você considerar que o Tarcísio... ninguém no Nordeste conhece o Tarcísio, certamente. Pouca gente no Sul conhece o Tarcísio. Então, eu acho que essa amostragem é uma amostragem viciada, né? A gente, estatisticamente, não pode se fiar nessa história, né? Mas, desculpa, eu te interrompi. Eu devolvo a palavra para você. É uma boa lembrança, porque eu até, enquanto você falou, fiz uma pesquisa aqui, no minuto no Google, o estado de São Paulo tem 1,1 milhão de servidores. O estado de São Paulo, 1,1 milhão de servidores. Claro que você tem que colocar na conta, né? Se o governador... mas, de qualquer forma, o meu argumento é esse. Eles tinham uma razão, né? Que era o fato de acreditar na fraude, né, deles, né? É aquela vibe do bloqueio nas estradas, do 8 de janeiro. Eles estão ainda presos naquela cultura do 8 de janeiro, de destruir tudo, né? Fingiram... Então, eles acreditam que o Bolsonaro ganhou as eleições. Se você acredita, imagina o grau. Aquilo dá uma coesão enorme para o movimento. E tem uma razão de ser. E o Bolsonaro agora está prestes a ser preso. Então, eles tinham uma razão. A esquerda tem que encontrar manifestação. Eu sou cético. O pessoal, não, a esquerda morreu, a esquerda não se mobiliza. Eu não vejo bem assim. A esquerda se mobilizou em 2022 em várias grandes manifestações. Houve várias. Eu fui em várias grandes manifestações. A manifestação, por exemplo, a vitória do Lula, a manifestação do dia 1º de janeiro, né? Da posse. Em Brasília, a posse do Lula, aquilo foi uma grande manifestação, linda, com show, não era um bando de... acho que Israel é cristão, era uma jovem, gente jovem, muito jovem, tinha gente de todas as idades, mas tinha muito jovem, muito preto, índio, não era uma coisa só de branco, rico, velho, uma coisa muito democrática do país inteiro, né? Em Brasília, que é um local com muito menos população do que São Paulo, né? Aí a pesquisa mostrou também que 70% era da própria grande São Paulo. A esquerda se mobiliza, mas tem que ter razão para isso. Vamos para a posse do Lula. Teve a manifestação da vitória do Lula em São Paulo, a posse do Lula em Brasília. Teve grandes manifestações no Nordeste, que o Nordeste é o eleitor do Lula. Em São Paulo você tem um perfil mais conservador, na grande São Paulo, sobretudo, né? Enfim, por isso que existe um certo fetiche bobo, que a esquerda, primeiro, que é uma coisa meio derrotista, né? O pessoal brinca que é aquela coisa, uma síndrome daquele time de futebol que sempre perdia, esqueci. Mas uma coisa de síndrome, qualquer coisinha, já perdemos, já fomos derrotados. Não é bem assim. A esquerda ela protagonizou grandes manifestações, a posse do Lula, ganhou as eleições, o Lula conseguiu 60,3 milhões de votos, e os bolsonaristas estão aí chorando. Essa manifestação é o choro, é o esperneante dele. É o choro deles, né? Deixa eles chorarem. É uma democracia, deixa eles chorarem lá. Não tem que fazer outra manifestação para fazer guerrinha de manifestação, porque não interessa para a gente. Eu acho isso uma burrice. Eu acho que haverá momento. Acho que, para mim, acho que pode ficar tranquilo, haverá momento de fazer grandes manifestações. Então, não precisa se preocupar que haverá um momento. Quando chegar o momento, haverá. Né? E confia, porque se o Lula tem 60 milhões de votos, é porque tem gente querendo, em algum momento, se for preciso, haverá grandes manifestações. Mas tem que haver um motivo. A pessoa não vai só porque tem que ir, mandou chamar. Não é assim que funciona. Não, fulano, presidente do partido tal, mandou chamar. Aí vai só a militância núcleo, que é pouca gente, mesmo para a direita. Para ir a massa, tem que ter um grande motivo. Haverá motivos.
né? E só esperar, haverá motivo. Só... Então é isso. Rogério, então, só para a gente mudar um pouco de assunto, né? O que você está achando aí, por exemplo, da política econômica? Você falou uma frase muito bonita, que eu até pedi já para fazer um corte, que é a questão que a economia, né, a solução vem da economia. Né? É muito bonito isso, que de fato. E agora o Lula está conseguindo entregar algumas coisas econômicas, né? A economia está crescendo, mas ainda tem grandes desafios para frente. Né? Por exemplo, eu sou muito crítico da questão da mobilidade urbana. Acho que o Lula tinha que entregar um projeto de mobilidade urbana muito concreto, uma coisa muito objetiva, de longo prazo, entendeu? Os brasileiros sofrem muito com isso, a questão da mobilidade urbana. É preciso ser ousado. Eu acho, inclusive, que a gente conseguiria quebrar umas barreiras, furar umas bolhas, se a gente saísse um pouco... O Tony Garcia falou isso mais cedo aqui, que eu concordo. Quebrar um pouco a linguagem muito partidária, ideológica, que acaba afastando as pessoas, e falar uma linguagem mais de coisas concretas. Gente, vamos fazer um projeto de mobilidade urbana tal. O que você acha disso? Miguel, a novidade na política, ela vem pela revolução que é possível fazer nas cidades. Né? A gente viu aí como foi importante a primeira gestão do Haddad, como foi importante a primeira gestão da Erundina. Eu tenho essa lembrança de como foi radical a participação da Erundina na Prefeitura de São Paulo, propondo soluções urbanísticas absolutamente inovadoras. Né? Então, eu ia falar, antes de você acabar de concluir a sua proposição de debate, que a questão é essa, é a ousadia. Né? Eu vi uma entrevista no ano passado do Fernando Haddad, em que ele dizia o seguinte: olha, quando eu ousei demais, eu perdi apoio político. Né? Então, eu vou, como gestor, trabalhar para... quase que ele disse, eu vou trabalhar pela burocracia, pelo andamento burocrático da coisa. Não vou ser um sujeito que vai propor nenhuma solução mágica. Eu acho que ele está errado. Né? Naquele momento, no momento em que ele falou isso, ele estava errado. Né? Porque, inclusive, a força política e a lembrança que nós temos do Haddad enquanto gestor foi aquela gestão absolutamente fenomenal que ele fez no Ministério da Educação, que criou um monte de coisa nova, um monte de coisa interessante, né? ProUni, ReUni, a unificação dos vestibulares numa prova nacional, isso é revolucionário. Então, eu acredito que o governo federal, o governo Lula, o ministro Fernando Haddad, eles têm o dever de criar um processo de ebulição, de efervescência criativa que renove a percepção popular em relação aos governos, ao governo, né, federal, mas que isso se impacte também nas cidades, né, nas cidades que vão ser governadas pela aliança governista. Tá? Então, eu, por exemplo, ressalto a inovação relativa, mas importantíssima, que é a candidata como a Thalíria Petroni, que é deputada federal hoje, que vai sair como candidata a prefeita da cidade de Niterói, que é uma cidade média para grande, mas uma cidade simbolicamente muito importante. A Thalíria já está saindo com a proposta de tarifa zero no transporte público. Né? Que é diferente fazer isso em Maricá, que é uma cidade menor, né? Embora territorialmente seja até maior que Niterói, mas em termos de população é bem menor que Niterói, e fazer isso em Niterói. Então, a gente sabe que existe condição técnica, econômica, para que a população brasileira não precise mais pagar por transporte. Isso precisa ser implementado. Então, essa inovação das cidades, para concluir esse raciocínio, ela tem sido feita, no meu entendimento, ela foi feita durante muito tempo pelo PT, quando o PT governou as grandes cidades brasileiras, casos que eu dizia aqui, a Erundina, moradia popular, o caso das vias de ciclismo do Fernando Haddad, e outros casos, né,
nessas administrações, mas hoje quem está representando isso é o PSOL, né? E eu acredito que a força da candidatura do Boulos para, né, disputar a Prefeitura de São Paulo tem a ver com esse processo, que as pessoas percebem que ali tem um germe de inovação, que tem uma potência de inovação administrativa muito forte. E o governo federal não tem. O governo federal não tem por que não fazer da mesma forma, Miguel. Com a proposta que você trabalha com a questão dos trens, etc. Então, isso tudo passa por isso, né? Pela inovação, pela ousadia, que eu acho que é preciso ter hoje. Inclusive para renovar politicamente a esquerda, para que a gente não caia de novo na necessidade de ficar lutando para evitar, né, o desastre maior, que é o retorno do fascismo. Muito bem. Não, só ia para avisar que a gente tem que encerrar agora às 7 horas, né? Agora é limite. Mas você pode se despedir do pessoal aí, falar o que você quiser para terminar. Obrigado, estou à disposição sempre, Miguel. Sempre bom estar contigo. Tamo junto aí. Um abraço para todo mundo aí. Olha, muito obrigado, Rogério, pela participação aqui, pessoal. Tchau. Até amanhã. Eu volto amanhã às 5 horas da tarde.